Boa noite. Olá. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Estamos que bom aqui novamente. estar com você mais uma vez. Segunda-feira, até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos dá, por mais um dia de celebração, de adoração, de gratidão. Somos gratos a Deus pelo favor dele com as nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo dom da vida, porque é uma dádiva maravilhosa do Senhor. Quando Deus nos chamou, nos convidou para essa maravilhosa graça dele, que é viver amando a Ele e sendo um canal nas mãos dele, é muito prazeroso, é muito honroso. E nós estamos felizes de estar aqui com vocês. Boa noite, Liliane. Vocês que estão entrando aí, vai deixando seu oi. Flávio Júnior. Boa noite, Flávio Júnior. Deus abençoe seu trabalho, sua casa. É muito bom poder estar com vocês todos os dias, falar dessa esperança viva, falar dessa fé que nos move, que é tão maravilhosa, né? Nós precisamos tanto do Senhor. Nada somos sem Ele, nada temos sem Ele. Nós precisamos dele em todo tempo. Nada somos, né? Miseráveis somos nós, que nada temos de nós mesmos, se não vier de Deus, se não vier do alto. E que Ele nessa noite possa liberar sobre nós as dádivas, o seu favor, o seu amor, a sua presença, a sua glória, o seu poder sobre nós. Não porque merecemos qualquer coisa, não, nada merecemos, mas por causa do favor dele para com as nossas vidas. E eu quero já convidar você. Boa noite, Sirlene João, boa noite. Rita Raquel Freire, boa noite, querida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe vocês que estão se achegando. Eu quero convidar você para abrir no Salmo 146, que fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele é fiel para com a minha vida, Ele é fiel para com a sua vida. Nós só precisamos crer. Boa noite, Vera, minha irmã linda. Deus abençoe teu coração nessa noite e que o Senhor possa falar com você. Boa noite, Pedro Freire. Deus abençoe a sua vida. Nós vivemos por fé, né? E pela fé nós alcançamos a graça e o favor de Deus. Que você possa se achegando a cada momento. Vai se achegando aí, abrindo o seu coração e colocando a sua vida diante do Senhor e falando para Ele o quanto você está ansioso para ouvir a sua voz, o quanto você deseja a presença dEle, o visitar dEle, o toque dEle. Boa noite, Odete Gouveia. Deus abençoe, querida. Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 146. É um convite para nós, né? O salmista, ele começa declarando: aleluia, aleluia, tem um poder muito grande, aleluia ao Deus soberano, aleluia ao grande rei, ao grande eu sou. Fala assim: louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, glória a Deus.
Olha, o Senhor, Ele abre os olhos aos cegos. Se você não tem enxergado e contemplado a formosura, a grandeza desse Deus que se revela a nós a cada momento, peça para Ele abrir os seus olhos do seu entendimento. Peça para Ele te dar a visão dEle, colocar a visão dEle sobre a sua vida. Eu peço todo dia, Senhor, me dá a tua visão. Eu quero ver com os seus olhos, Senhor. Eu quero ouvir com os seus ouvidos, Senhor. E eu quero tocar com o seu toque. E Ele fala, o Senhor, Ele levanta os abatidos. Você está abatido? Você está com a sua alma abatida? Ele é poderoso. Ele levanta os abatidos. Creia nisso de todo o seu coração e declara comigo, o meu Deus, Ele levanta a todo aquele que está abatido. Ele levanta a minha alma do pó. Ele levanta a minha vida. Tudo é possível a Ele. Nada fica indiferente ao cuidado de Deus. E Ele fala assim também, o Senhor ama o justo. Você foi justificado? Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Por isso eu confio e eu creio nele. E eu sei que Ele faz maravilha e que Ele está operando maravilha na nossa vida. Você está cheio de saúde, cheio de provisão de Deus, cheio da glória de Deus. Há muitos motivos para nós darmos aleluia. A palavra dele fala que o Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Olha que coisa linda. O Senhor cuida do órfão e cuida da viúva. Não se preocupe, mas creia. Lança a incredulidade fora. Porque a incredulidade é a falta de confiança, de crer e acreditar que Deus é capaz, que Deus é poderoso. E se houver incredulidade no nosso coração, como que nós vamos trazer à existência aquilo que não existe? Pela fé, nós vamos trazer à existência tudo aquilo que nós desejamos em Deus, tudo aquilo que nós desejamos, que as promessas do Senhor. Mas se houver incredulidade, é a dúvida, a desconfiança, se nós não acreditarmos que Deus tem poder, que Ele é poderoso para fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que está na sua palavra, é em vão a nossa fé. É em vão a sua fé. Então creia, sonda o seu coração, vê se há alguma incredulidade no seu coração, alguma dúvida de que Deus é capaz de fazer mais do que você pensa, pede, necessita ou almeja. Ele é poderoso, Ele tem poder. Ele não cessou o seu poder. E o mesmo poder Ele salva, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele te dá a vida eterna. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus tremendo. E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu creio que o seu coração já está preparado. Eu creio que o seu coração já está aí, alegre por ouvir a palavra. E fala para a tua alma se alegrar no Senhor. Fala para o seu espírito crer de todo o coração que o Senhor é poderoso para transformar a sua vida hoje. Para transformar a situação que você está vivendo hoje. Mas se você não duvidar, porque se você duvidar, nada vai acontecer na sua vida. Porque é fé. Eu acredito que Deus é poderoso, como Ele tem operado nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Que a paz de Cristo, governe a nossa vida, nosso coração. Amém, nossa Jesus. casa. Glória a Amém, Deus. irmãos? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 17 ao 26. E que você abrisse o seu coração. Sim, Pai, nós entregamos para que esse momento. Essa palavra, essa semente, possa encontrar uma terra fértil, uma terra de fé. E que ela multiplique a 100 por 1. Amém. Amém? Amém. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estando ele ensinando, ele, Jesus, o que ele fazia, irmão? Estava ensinando. Estava ensinando. Então, vamos aprender o que ele estava ensinando aqui. Amém. Amém, irmão? É ensino. Glória a Deus. E achavam-se ali assentados os religiosos, fariseus e mestres da lei,
vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar, com Jesus. Aleluia. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados teus pecados. Aleluia. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, Aleluia, para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. aleluia, glória a Deus. Irmão, é noite de ensino, mas você quer ver prodígio nessa noite? Aleluia. Esse texto falou muito comigo. Eu tive assim uma certa resistência, porque tem tantas outras palavras, algumas até mais convidativas pelo próprio título. Mas o Senhor disse: eu quero que fale sobre esse texto. E nós colocamos no spoiler lá como sair da paralisia. E como Jesus ensinava, e aqui ia um debate, porque os religiosos estavam também assentados ouvindo Jesus falar, e ele naquela casa, uma multidão foi se aglomerando, e não tinha jeito de entrar na casa. Jesus dentro da casa, a porta tomada, tudo tomado, e a história conta que esses 4 homens, né? Flávio José fala que era 4, e porque levavam uma maca, cada um segurando num canto, e eles resolveram levar esse homem até a presença de Jesus, porque ele era paralítico. A Bíblia não fala se ele era de nascença, quanto tempo ele estava paralítico, mas esses homens resolveram levar ele até Jesus, e chegaram lá, estava um impedimento, não era possível entrar na casa. Estava lotadinha. Lotado, cercado, a porta tomada, a calçada tomada. E eles não desistiram. Eles resolveram subir ao eirado, ao telhado, destelharam a casa e, muito controladamente, cada um segurando de um lado uma corda, eles desceram aquele homem no centro, naquele cômodo onde estava Jesus. Que desafio, meu Deus. Né? E Jesus, olha que coisa linda, Jesus escreveu assim: e vendo-lhes a fé. Sim. Irmão, a fé é algo que dá para ver. Olha que coisa linda. Sim. Jesus viu a fé daqueles homens. Mas eu fiquei maravilhado com esse texto, porque algumas coisas, algumas escamas caiu dos meus olhos, e a revelação é do Espírito Santo. Claro, aqui tinha um homem paralítico e tinha 4 amigos que resolveram ajudá-lo. Mas como Jesus falava que ele estava ali para ensinar, e a gente vê todo o decorrer do assunto, o que nós aprendemos, irmão? Que a paralisia, aqui no texto, aparentemente era só ele que estava paralítico. A questão é que a paralisia, essa conotação aqui, ela é muito mais abrangente. Sim. Porque tinha um homem realmente que não podia se locomover. Sim. Mas se aqueles 4 amigos não tivessem prontidão de ajudar, eles também estariam paralíticos. Paralíticos na ação, paralíticos na sensibilidade, paralíticos de se colocar no lugar do outro, paralíticos de se dispor e servir. Sim. E às vezes nós estamos assim.
Nós estamos paralíticos, até dentro de casa, paralítico com o cônjuge, paralítico com os filhos, paralítico diante da sociedade, diante do problema do outro. Sim, é verdade. E interessante que a conotação aqui desse texto, que na narrativa de Lucas, ela tem uma origem muito sutil aqui, que só o Espírito Santo para revelar para nós. Aleluia. A gente aprende aqui nos ensinamentos de Jesus, quando ele diz assim, a hora que ele vê o paralítico, ele diz assim, eu vejo fé em vocês, eu vejo fé nessa ação. E ele diz assim, estão perdoados os teus pecados. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Sabe o que nos paralisa? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. E longe de Deus eu não exerço a fé. Sim. Longe de Deus eu não ouço a palavra. Longe de Deus eu não tenho comunhão com Ele. Longe de Deus eu não tenho sede de buscar. Longe de Deus eu não tenho confiança nele. Então o pecado nos paralisa. Por quê? Porque eu não confio mais, eu não creio. Eu começo a ficar frio, eu fico longe do braseiro. Então, olha, a primeira fala de Jesus, ele diz para aqueles homens, eu vejo a sua fé. E o que ele diz? Ele diz para eles, seus pecados estão perdoados. E olha o que mais que a gente aprende aqui. Quando a gente lê a Bíblia, né, que diz que Deus sonda o nosso coração e Ele sabe o que está no nosso coração antes de sair na boca, antes da gente falar, os religiosos começaram a murmurar, a razoar lá no coração deles. Quem é esse que vai perdoar pecado, se só Deus pode perdoar pecado? E o texto, meu próprio Jesus diz assim, conhecendo o que estava no coração deles. Irmão, Jesus sabe o que está no meu e no seu coração. Amém, é verdade. Nada fica, sabe, escondido. Oculto. Mas o que eu quero te falar nessa noite, a respeito desse texto, que Deus falou muito comigo, eu quero trazer alguns questionamentos para nós. Primeiro, vamos falar de cada um de nós. Você gosta da vida que você está vivendo? Você gosta da pessoa que você se tornou, tem se tornado, essa pessoa que é você hoje? Você gosta? Eu vou deixar essas duas perguntas com você. E quando a gente fala de paralisia provocada pelo pecado, que é o esfriamento, o distanciamento de Deus, falta de confiar, falta de fé, falta de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, paralisia significa vida limitada. Você poderia fazer muitas coisas e muito além, e você fica aquém disso. Sim, né? É verdade. E por que nós vivemos uma vida limitada? Porque a gente vê o problema maior do que ele é. Apresenta para o seu problema o tamanho do seu Deus. Vai a Isaías capítulo 40, que fala da majestade do Senhor. Ele diz que na concha da mão dele ele recolhe toda a água da terra. O que é o meu e o seu problema para o tamanho desse Deus? Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Amém. Ele mantém a terra no universo, sem uma amarração, sem nenhum fio, nada sustentando ela, girando no seu próprio eixo, nunca saiu do eixo, nunca oscilou, nunca teve para lá ou para cá, pelo poder da palavra dele. Ele sustenta toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, para de ver o problema maior do que ele é. O problema é pequeno. Outra coisa que nos limita é não acreditar em si mesmo. Ele diz que nos fez um pouco menores do que ele, mas ele colocou em nós algo muito interessante, que é a palavra theos, que ela é entusiasmo. E o entusiasmo é o Espírito de Deus em nós. Aleluia. A Bíblia diz que em Josué e Calebe havia um outro espírito, diferente dos 10 espias. É verdade. O espírito de entusiasmo, o espírito que não viu a terra de Canaã, terra prometida, como intransponível, com gigantes, que eles eram como gafanhotos, né?
diante daquele povo, que era impossível. Não, Josué e Caleb tinham um outro espírito. O espírito deles dizia assim: se Deus prometeu e nos está mostrando a terra, é nossa. Aleluia. Como vai acontecer? Não Glória sei. a Deus. Como vamos vencer? Não sei. Mas a fé deles e o entusiasmo, a presença desse espírito neles, não deixou com que eles ficassem paralíticos. E como nós precisamos disso, como nós precisamos desse espírito de excelência, Né? De entusiasmo. de entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro do homem, no grego. Sabia, irmão? Você não precisa de ser otimista. Deixa eu te Verdade. ensinar algo. Eu já vi inúmeras pregações, os coaching usam muito, e o mundo usa essa linguagem, a autoajuda usa essa linguagem, que você precisa ser otimista. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que não tem diferença entre o pessimista e o otimista? Sim. O pessimista, se apresenta um projeto para ele, ele diz assim: não vai dar. Pronto, acabou, ele não vai fazer nada porque não vai dar. Se apresenta para o otimista, ele fala: não, é possível, mas também não faz nada. Sim. Quem realiza é aquela pessoa que tem o entusiasmo, esse outro espírito, que corre risco, que vai para o alto mar. Lembra de Pedro? Senhor, se é o Senhor, manda eu ir. Ele sabia que era impossível o homem andar sobre as águas, mas ele saiu do barco. Ele creu. Você tem coragem de sair do barco, irmão? Numa palavra de Jesus, ele te convidando: vem, caminha nas águas comigo. Sabe? E nós não podemos, para não ter uma vida limitada, perder o poder da reação. Você pode afundar. Pedro, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E ele clamou e Jesus o tirou. Mas veja bem, a mesma história de Pedro, que diz que ele andou sobre as águas, diz que ele afundou. Como é que Pedro é lembrado? Como quem afundou ou como o único homem que andou com Jesus sobre as águas? Ninguém lembra que Pedro afundou. Sim. A gente vai comentar sobre os feitos de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Amém? Nós precisamos desse poder de reação. Acreditou e teve uma atitude de fé, né? Mas eu quero traçar um paralelo para nós aqui, falando dessa paralisia, que é a minha paralisia muitas vezes e a sua, de não fazer nada. Eu acho que não me atingiu, a fome não chegou na minha casa, o desemprego não bateu aqui ainda, a Covid não atingiu ninguém da minha família, eu não preciso fazer nada. Não preciso participar, não preciso me envolver, mas saiba, você é paralítico. Porque todo problema que nos é apresentado, Deus nos deu uma capacidade de resposta, de ser a resposta para aquele problema. Aleluia. De solucionar aquele problema. Amém. Ele não te deu dons, talentos, inteligência, razão, esse computador que tem trilhões de neurônios, que o homem não conseguiu estudar ainda, o homem não conseguiu reproduzir, que tem o poder da escolha, o poder da decisão, que ele capacitou o homem, que a gente consegue sonhar e imaginar. Nós recebemos tudo isso, e a presença do poder do Espírito Santo, de entusiasmo, para resolver todo e qualquer problema. Ele nos capacita. Ele nos capacita, ele nos dá o escape, ele nos dá a direção, ele mostra como fazer. Algo que ainda não foi feito, ele te ensina, Amém. Ele te inspira. Amém. O problema é que nós nos escondemos atrás de uma paralisia. Nós não somos muitas vezes paralítico, manco, estamos coxo numa cama igual aquele paralítico, não anda mais, sofreu um acidente, está paraplégico, eu não sei, mas nós muitas vezes nos portamos como paralíticos diante de um problema, diante de uma situação, seja para nós, na nossa casa, e principalmente quando é alguém de fora, alguém que está ao meu lado, que eu dou de ombro, eu ajo com indiferença, sou insensível. Um dos frutos da paralisia é a insensibilidade. Sim. Provocada por quê? Pelo pecado. O pecado de não ter esse amor, de amar o outro como eu amo a mim mesmo. Eu queria que alguém me socorresse, eu queria que alguém me pegasse na maca e levasse até Jesus, eu não tenho condição de ir, eu queria, então eu faço para alguém. Amém. Eu ando, eu quero, se Deus chegar para você, irmão,
Pensa bem, esse paralítico e esses 4 amigos. Já pensou? Eles dão de ombro, indiferente, e Jesus então aparecia para eles, que eles sabem o que está no coração, e falasse assim: olha, vocês estão andando, vocês têm saúde, vocês poderiam ajudá-lo. Vocês não o fizeram. Quer trocar de lugar? Vocês estão sendo mantidos com saúde, com todos os movimentos. Então ajuda, socorre, faça. Então eu quero pensar nesses termos, nessa história. Essa história ela tinha um problema. Um homem paralítico. Mas toda aquela multidão que estava na casa, que podia andar, foi para lá também por causa de uma paralisia, procurando uma bênção de Jesus. Mas aqueles 4 homens, eles tiveram uma atitude de fé, de empatia, de sensibilidade. Eles não eram paralíticos. E o que eles tinham? Primeira coisa que eles tinham: disposição. Amém. Irmão, nós precisamos de disposição para identificar o problema, para reconhecer que o problema existe, é real. A Covid está aí, o isolamento social está aí, é um problema, nós podemos identificar. Tem pessoas que a sua geladeira está vazia, tem pessoas à nossa volta que está faltando as coisas, tem pessoa que já perdeu o emprego. Sim. Nós temos que reconhecer que o problema existe e é real. E cabe a mim e a você, que não é porque você é mais bonito, eu sou mais bonito, não é porque você merece mais, eu mereço mais, sabe? Talvez você até aqui está numa condição mais privilegiada do que esse que já está em falta, ou que já pegou o vírus, e Deus te sustenta, te mantém, para quê? Para você socorrer, mas você não pode se tornar um paralítico igual a ele. Sim. Ele precisa de alguém que o socorra, que leve ele à presença de Jesus, para ele ter fé, para ele receber a cura, para ele poder receber o milagre. Aleluia. Se a gente olhar na palavra, toda a instrução de Deus, na conquista da terra prometida, ele chega para Josué em capítulo 1, verso 2, ele diz assim: despõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo. Não era, ele estava levantando Josué como um líder e falando para ele ter coragem, ser somente corajoso, forte. Ele disponha, tenha disposição, não seja paralítico. E não é só por causa de você, você não vai passar sozinho, passa agora, tu e todo o povo. Aleluia, glória. Entende isso, irmão? Nós somos agente. Jeremias 18:2, Deus diz para ele assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Precisa de disposição. Aleluia. Irmão. Tira essa paralisia, para de dar desculpa. Jonas 1:2, Deus dá uma ordem para ele, para salvar uma cidade de 120 mil habitantes, que Deus ia consumir em 30 dias. E Deus diz para ele assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas era a resposta de salvação para aquela cidade. E ele só precisava se dispor. Só se dispor. Ele se dispôs para fugir. Nós muitas vezes não somos paralíticos, mas nós dispomos para fugir. Damos de ombro, somos insensíveis, somos indiferentes. Irmão, seja. Segundo, nós precisamos, eu coloquei no spoiler do Face, para você ser o herói. Nós precisamos assumir essa identidade. Eu quero ser o herói dessa história, ser o agente, ser a solução para o problema. Por quê? Porque a vitória só vem quando alguém se dispõe a resolver o que ninguém se dispõe. Toda a multidão estava lá, com a mãozinha estendida, pedindo a bênção para Jesus, querendo tocar nele. Mas teve 4 homens que tiveram a disposição de pegar um homem e levar à presença de Jesus. E interessante, a disposição deles, o entusiasmo deles era tão grande que eles encontraram impedimentos. Eles podiam muito bem chegar na porta daquela casa e dizer para aquele homem, não sei se era um amigo dele, não sei se eles tiveram apenas compaixão, poder dizer para ele, olha,
nós fizemos a nossa parte, nós te trouxemos até aqui, não tem como entrar lá, eu vou deixar você aqui na maca, você quer que te leve de volta? Não, eles arrumaram uma maneira de levar ele à presença de Jesus. Eles saíram com ele do lugar que ele estava, da casa dele, para levar ele à presença de Jesus. E eles não se importaram com os obstáculos, eles criaram uma alternativa, eles encontraram um outro caminho, eles foram até o fim, eles levaram ele até colocar ele diante de Jesus, para ele receber a cura dele. Aleluia. Então eles resolveram ser o quê? O agente da solução na vida daquele paralítico. Um outro ingrediente que nós precisamos, que eu vejo na vida desses 4 homens, é acreditar que é possível, né? Vitória é acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Olha, eles tiveram que acreditar que levar aquele homem na presença de Jesus, ele seria curado. Eles tiveram que acreditar que eles seriam capazes de suspender ele num telhado, tirar a telha, amarrar 4 cordas, tem que descer tudo ao mesmo tempo, com equilíbrio, até o lugar onde estava Jesus. Imagina o desafio que foi para eles, né? É muito grande, muito, né, pastor? Grande, porque pensa subir bem, em cima de um telhado. Esforço físico, na eles mente. Precisou de ajuda também. Não é? Deve ter precisado de ajuda. Como é que sobe alguém numa maca? A maca naquele tempo era 2 pedaços de pau com uma lona, e que o doente deitava ali, cada um pegava numa ponta daquele pau. Não podia inclinar que ele caía, não podia entortar nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda, tinha que subir totalmente reto, e nós estamos falando de subir no braço. E o telhado é inclinado, aí tem que tirar a telha, tem que serrar, fazer uma abertura, né? Não sei se era palha, feno, o que era aquilo, mas tinha as amarrações. E pensa bem, para descer uma pessoa deitada numa maca, um adulto, o vão precisa ser muito grande, irmão. Sim. Eles correram o perigo de cair, o perigo de machucar, o perigo da multidão, né? De repente apedrejar eles, porque estava passando na frente. Havia muitos riscos. Não está escrito, pastor, mas eu acredito que eles, além deles ser disposto a ver aquele sofrimento do homem e pegar ele, para sabendo que o único meio dele ser curado era estar na presença de Jesus, de levar ele até a presença de Jesus. Exatamente. Eles devem ter pedido ajuda, e foi ali um conjunto de pessoas que ajudou, que deu assistência para ele, porque ele entusiasmou os outros. Por quê? Porque ele entusiasmou os outros, ajudá-lo. Porque veja bem, irmão, a bênção, ela passa primeiro no agente. Sim. E depois atinge aquele que você está servindo. Quando aqueles homens se prontificaram e fizeram isso, e que desceu lá, eles no processo de ir, de fazer, eles já quebraram a paralisia deles. Exatamente. Eles não eram paralíticos mais. Sabe? Agora era aquele homem ia receber por causa da ação deles, porque eles resolveram fazer o que ninguém mais acreditava. Sim. Sabe? Às vezes, quanta gente, a história não fala ao redor daquele homem que dizia, paralítico, aconteceu, esse não anda mais, não tem jeito, é impossível. E aqueles homens, a Bíblia não fala se eles tinham fé, se eles eram cristãos, mas eles se prontiveram a fazer aquilo Exatamente. Que ninguém queria fazer. Exatamente. E mais interessante, quando você quer ser o autor da história, do começo ao fim, você começou a escrever um livro, você faz a dedicatória, você faz a abertura, a introdução, escreve os capítulos, depois dá o encerramento, né? Você é o autor completo daquela história. Eles não abandonaram o projeto no meio, no primeiro impedimento, quando chegaram, tudo impossível entrar com aquele paralítico pela porta. A tamanha multidão que estava dentro daquela casa e fora daquela casa, cercando totalmente aquela porta. E eles então encontraram uma alternativa. Sim. Encontraram um caminho, mas não desistiram. Não era por eles mesmos, era por aquele homem, porque eles já haviam rompido. E interessante a fala de Jesus, né? Jesus vê aquele homem descendo, olha, vê o que está acontecendo e diz assim, olha, Jesus viu a fé daqueles homens. Sim. De quem?
de quem estava fazendo, porque o paralítico sozinho, ele Não podia ter tinha fé, mas ele não condições. chegava lá. Exatamente. A fé era de quem conduzia, vendo a fé daqueles homens. A fé que se movimenta, a fé inteligente, a fé que serve, a fé que é canal, a fé que abençoa, a fé que se coloca no lugar do outro, a fé que ama, a fé que acredita no processo. Essa fé Jesus elogiou. Jesus viu a fé. E a fala de Jesus foi: estão perdoados os seus pecados. Mas isso afronta a religião. Porque ele provavelmente esperava o quê? Que Jesus falasse para ele que ele estaria curado, só isso. Mas Jesus, ele vê mais profundo. Ele quer resgatar o homem, levar o homem ao arrependimento. Arrependimento, irmão, não é só de fazer coisa errada. Não. O arrependimento de viver longe de Deus, o arrependimento do orgulho, o arrependimento da vaidade, da autossuficiência, do eu, do ego. De olhar Entendeu? só para si próprio. É só para si próprio, como se fosse único. Irmão, toda situação que Deus te colocar e que apresentar para você no seu dia a dia, sabe o que vai acontecer? Você tem duas escolhas: de fazer, de ser agente, ou de não fazer. Você fica paralítico. Sabe? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ele disse o seguinte, que passou o pastor, o religioso lá, e estava ocupado. E não acudiu aquele homem caído na estrada. E passou o evangelista, não acudiu. Estava ocupado com as suas coisas. Porque foi aquilo que foi apresentado no caminho. Ele mandou a gente amar o nosso próximo. Nosso próximo é aquele que se coloca no caminho naquela hora, naquele instante. E às vezes, para nós que estamos vendo essa situação, que não foi o caso desses homens, é mais fácil você dar alguma coisa para o paralítico. Dá uma comida, dá um dinheiro, dá uma roupa, dá uma coberta para ele. Exatamente, é mais fácil. Porque você mantém ele no ninho, aquecido, sua consciência está limpa, mas você não está ajudando. Não está ajudando. Porque você não trouxe vida, libertação para ele, você não aumentou a fé dele, você não levou ele a ter uma experiência com Deus. Exatamente. Sabe, irmão? Mas na parábola do samaritano, Jesus disse que veio um samaritano. Samaritano era aquele que os religiosos da época tinham, sabe, rixa com eles. Era aqueles que era a escória ali. Mas aquele samaritano passando, ele desceu do seu cavalo, deu água para aquele homem que tinha sido assaltado. Sim. Curou suas feridas ali, as mais urgentes. Botou ele no cavalo, levou ele para uma hospedaria. Deixou ele aos cuidados daquele lugar, deixou um pagamento e disse para o dono da hospedaria: quando eu voltar, se ficou mais, eu pago a diferença. Sabe? Um agente de cura. Por quê? Sabe? Quando eu não faço isso, por exemplo, nessa história do bom samaritano, o que Jesus está ensinando? Aqueles que valorizam mais as coisas do que as pessoas. Aqueles que deu de ombro e que estavam muito ocupado e que tinha muita coisa para fazer, mas tinha uma vida morrendo e não socorreu. É diferente desses 4 homens que eles tiveram disposição e foram o agente de solução e teve fé porque acreditou que era possível. Eles praticaram o que diz Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sim. Agora, eles tiveram um outro ingrediente. Eles fizeram acontecer. Eles puseram mãos a obras, a mão na massa. Porque a vitória só vem quando alguém tem uma ideia e faz ela acontecer. De boa ideia, irmão, o costume popular diz que até o inferno está cheio. Você precisa ter a ideia, ter a inspiração, saber que você é aquele agente, mas colocar a mão na massa. Sabe qual que é o conceito de guerra do povo de Israel? De qualquer general de guerra, porque que eles são o exército mais bem treinado e os seus soldados são soldados fiéis ao seu líder? Porque a palavra que sai da boca de qualquer general de guerra em Israel é Aharai. Ele olha para o exército e diz assim, Aharai, que quer dizer me sigam. Ele é o primeiro que vai na frente da guerra. Você vai nos Estados Unidos, no Pentágono, sabe como é que é? Aqueles homens todo
com as estrelas no peito, 5 estrelas, general e não sei o que, não sei o que. Eles ficam numa mesa com os barquinhos lá e mandando os soldados para o campo de guerra. Porque não coloca a mão na massa. Dizem que são estrategistas, que estão ali, porque... Não, o general de guerra de Israel, ele é inspirado do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O nosso Deus diz que ele vai à frente, ele quebra o arco, despedaça a lança e põe fim nos carros de fogo. Amém. Jesus diz assim para a gente seguir ele. Aleluia. Ele vai à frente. Ele abre o caminho, ele aplana o caminho, ele traz água no deserto, ele traz sombra, ele indica o caminho, ele é a solução. Porque ele vai na frente. Então, eu aprendo que eu tenho que colocar a mão na obra. Crescimento é resultado de trabalho em equipe. Aqueles homens trabalharam em equipe. Aleluia. Você viu no spoiler lá que eu coloquei os 4 homens tentando montar um quebra-cabeça? E aí ficou muito alto, porque as peças eram altas. Mas aquilo não impediu eles de falar, não, nós vamos finalizar. Eles falaram, vamos colocar uma escada, alguém sobe no alto e segura, e a última peça alguém sobe embaixo e completa. Porque ninguém pode fazer nada sozinho. Então eles entenderam que os 4 puxando igual, estando igual, eles iam conseguir o sucesso. Amém. Vitória é resultado de criatividade. Esses 4 homens foram criativos. Amém. Vitória vem com sacrifício e trabalho duro. Acha que foi fácil subir aquela maca e abrir o telhado e descer? Trabalho duro. Vitória é fruto de ousadia. Outra coisa, quem quer vencer não pode ouvir os críticos. É verdade. Sabe? Foge. Lembra de José? Lembra de José e os seus irmãos? Deus deu sonho para ele. Ele contou o primeiro sonho, depois contou o segundo sonho. Ele era diferente dos seus 11 irmãos. E ele foi criticado pelos irmãos e pelo próprio pai. O pai olhou para ele e falou, você acha que nós vamos nos dobrar diante de ti? Sabe? A crítica vem naquele que é ousado, naquele que sonha, naquele que põe a mão na massa, naquele que quer ser o herói da história, aquele que é agente da solução, aquele que tem disposição para fazer. Quem quer vitória não pode ter medo de crescimento. Então, irmão, passos para sair da paralisia. Disposição. Marca aí no seu coração. Tenha disposição. Que o Espírito Santo nos disposição, primeiro para ver o que está acontecendo à sua volta. Para detectar uma necessidade. Para detectar alguém que precisa de um socorro. Mas não é para sair batendo boca e pedindo para alguém ir lá fazer, não. Isso o mundo está cheio. Se você é que está vendo, você que está tendo sensibilidade para ver, você é escolhido de Deus para resolver aquela questão. Não passe a bola, não passe a bênção, meu irmão. Tenha disposição. Saia da paralisia, não seja um paralítico. Sem ter nenhuma marca, não ser coxo, não ter nenhum osso quebrado, sem não ter nada, nenhuma sequela, nada. Muitas vezes nós nos tornamos paralíticos, damos de ombros, somos indiferentes com o problema do outro. Outra coisa, deseje, deixe isso queimar no seu coração. Eu quero ser o agente da solução. Queira ser o herói da sua casa, irmão. Olha a história de Raabe. Raabe escondeu os espias e pediu para eles. Falou, eu ouvi que o Deus de vocês já conquistou outras cidades e tal, e vocês vão vir contra Jericó. Eu escondo vocês para você salvar, eu e a minha casa. E eles disseram, tá bom, você fica na sua casa em cima do muro, e todas as pessoas que você colocar ali estarão guardadas. As que estiverem de fora vão morrer. E ela era prostituta na cidade. Provavelmente o pai tinha virado as costas, a mãe tinha virado as costas. A Bíblia não fala irmão, irmã, tio, não sei quem são esses parentes. Por causa da vida que ela levava. Mas ela teve uma revelação e ela falou, não, eu quero a salvação, meus olhos abriram, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero só para mim.
E de uma certa forma ela foi. Eu sei que ela convenceu suas famílias, seu pai, sua mãe, seus irmãos a entrarem naquela casa com ela para poderem serem protegidos, irmão. Ela foi agente. Ela não negligenciou, ela não vingou. Sabe, muitas vezes eles falar mal dela, apontar para ela, desdenhar dela. Não, e se esconder debaixo de uma paralisia, dizendo, eles não vão me ouvir, eles não acreditam que eu posso ter discernimento para ver essas coisas. E de jeito nenhum eles não vão vir. Ela podia ter só ela entrado naquela casa. Mas ela queria ser um agente para a família dela, para a casa dela. Amém. Sonhe, deseje ardentemente ser um herói, um agente na sua casa, Aleluia. Agente de salvação, agente de cura, agente de altruísmo, de realização, aqui, de Senhor, conquista, de usa-me a mim. vitória, irmão. Eis-me aqui, Senhor. Terceiro, tenha fé, acredita que é possível. Não volta para trás no primeiro impedimento. Não volta para trás quando a multidão te bloquear. Não volta para trás quando a multidão tentar abafar sua voz. Não volta para trás quando qualquer coisa, a ponte caiu, está chovendo, o vento chegou e fiquei resfriado. Não volta para trás, irmão. Tenha fé, acredite, é Aleluia. possível. Amém. Glória a Deus. E por último, faça acontecer. Não transfere a bênção para ninguém. Ela veio para você, você teve disposição para fazer, você quer ser esse herói, você tem fé. Então, sabe, faça por completo, agora faz acontecer. Aqueles 4 homens fizeram acontecer. Amém. Rompa com a paralisia, irmão. Em nome Essa de palavra Jesus. é para você nessa noite, para Em nome mim. de Jesus. Que toda paralisia seja Está rompida. acontecendo tanta coisa nesses dias, nesses 100 dias ao nosso redor. Sim. Não seja insensível. Aqueles que você não conhece, mas que você fica sabendo que foi acometido de Covid e que está desempregado, se você não conhece, não pode chegar, envia para ele o maior presente que a Bíblia diz, está escrito em Provérbios. Ora por ele. Sim, ore por Diz todos, que a oração em todos secreto, os santos. ela vai lá e ela liberta, ela realiza. Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daquela vida. Seja um agente. Aleluia. Introduza ele na esfera do milagre. Você é um cristão. Então, meu irmão, sabe, nós precisamos aprender. E Jesus, o texto diz assim, né? E que Jesus ali, ele ensinava, quero ler de novo aqui, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Hoje ele está aqui, através da palavra dele, nos Amém. ensinando. Glória a Deus. Recebe no seu espírito, irmão. Para de passar a vez para outro. Seja esse canal de Deus. Seja essa pessoa que Deus capacita, unge, dá os dons, os talentos, os recursos para ser esses agentes que vão fazer acontecer. Aleluia. Nós vamos ter aqui nos próximos dias, eu não sei se essa semana que vem, uma ministração sobre o sonho de Deus, que está na palavra dele, sobre transferência de riqueza, que vai acontecer antes da volta de Cristo. E nós já estamos nas dores de parto, né? Então está prestes a acontecer. Já houve 3 grandes transferências. E nós vamos estudar isso, nós vamos aprender sobre isso. Mas Deus vai transferir a riqueza do injusto, do ímpio, do justo, Provérbios diz, para quê? Se a gente vai querer só para armazenar, para reter, para construir impérios, castelos, ele não vai fazer isso. Mas ele faz com propósito. Com propósito. Deus tem propósito. Para usar a nossa vida. Usar a nossa vida. Para ser como esses 4 homens aqui. E nós precisamos agentes do reino. Embaixadores do reino. Soldados de Cristo.
Amém, irmão? Aleluia, glória Que a Deus Deus. te marque nessa noite com essa palavra. Saia da paralisia. Exerça sua fé. Discípula o teu chamado. Usa talentos, dons e recursos que Ele, o dono da tua vida, te entrega com um propósito. Te beneficiar, mas que através de você alcance um grande número. Hoje nós ouvimos aqui uma pregação durante o dia e eu já tinha a palavra e eu falei, olha aí a palavra. Quando Jesus chega ali e aqueles homens pescaram a noite inteira e não pegaram nada, ele diz, entra no barco, ensina a multidão e depois pega eles, vão para o alto mar. E Jesus diz, olha, você lança a rede, agora do lado direito. E Pedro diz assim, sobre a tua palavra. E diz que ele foi puxando a rede e foi tendo tanto peixe. Sabe o que Pedro fez? Chamou os outros barcos. Aleluia. Dividiu a benção. Partilhou a benção. Porque Deus não faz só para mim, só para você, irmão. Nós somos canal. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Vamos orar, né, para Vamos. esse espírito da paralisia, né, não fazer parte do nosso coração e esse espírito que é de prontidão. Venha sobre nós, que nós possamos cumprir o propósito de Deus, né, que é ser esse canal de bênção e jamais, né, a gente recuar, mas avançar sempre e acreditando, crendo de todo o nosso coração. Amém? Eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida do filho do pastor Tiago, né? Ele já foi para o quarto, o Gabriel foi para o quarto, né? Tá bem, ele está né? bem melhor, está reagindo ali com os braços, as pernas, né? Vai fazer uma ressonância ainda para ver direitinho a questão dos coágulos, né? Mas já tem uma grande vitória na vida do Gabriel e nós louvamos a Deus, porque Deus, ele é poderoso para fazer, por isso nós oramos. E também na vida do Edivaldo, né? Edivaldo, que foi acometido de Covid, né? Ele também já está bem melhor, já descobriu, identificou ali o que está acontecendo e está sendo medicado e tem uma grande esperança de melhora. Ele vai ficar bem e vai sair, louvado seja Deus, né? Porque Deus é Deus de poder, Deus do impossível, e Ele cuida. Amém, queridos? Então vamos continuar abençoando, vamos continuar pela fé crendo, tomando a autoridade do nome de Jesus, Amém. Que há sobre a nossa vida, e nós profetizando cura, libertação, salvação, e nós profetizamos as coisas de Deus, né? Sobre os empresários, sobre o comércio de Franca, sobre as indústrias, sobre todos aqueles que precisam de uma intervenção divina, né? Nós sabemos que o poder da oração, o poder da fé, ele move o coração de Deus e Deus envia a resposta. E hoje mesmo, se você crê, Deus enviará o anjo do Senhor para trazer a resposta, para trazer solução, para trazer escape e livramento para você e para mim. E eu creio que Deus está agindo, Ele está movendo, porque eu creio num Deus que não há limite, não há impossível para Ele. E eu creio de todo o meu coração, apesar de eu nada merecer, apesar de ser nada, né? Nossa justiça não passa de um trapo de imundície. A palavra de Deus fala isso, que não há justiça própria em nós, mas eu fico debaixo dessa graça, essa graça poderosa que nos respalda e que nos faz acreditar. E pela fé nós podemos trazer existência, porque eu sei do que Deus é capaz. Eu sei do poder do meu Deus e Ele tem sustentado. Ele não tem que provar Ele mesmo, né? Ele não prova Ele mesmo, mas Ele cumpre a sua palavra, que é verdadeira e é fiel. Amém, queridos? Então vamos orar todos nós juntos. E também você que pôs o seu copo de água, você que está com a sua água, nós vamos orar, pastor apresentando, vai apresentar. O pastor vai apresentar a nossa água e todos os mais pedidos. Amém. Estende sua mão para cá, irmão. Sim, meu Deus. Pai, nós unimos a nossa fé agora. Sim, meu Deus. Te apresentamos aqui, Pai,
todas essas vidas. Sim, Pai. As que estão nessa relação, Assim como esses cada um com amigos, as meu Pai, do paralítico, suas necessidades, Pai, eles creram pela com fé, aquilo que está tomaram atitude de enfrentando, fé, seus que nós obstáculos, também possamos ter essa seja relação. financeiro, seja Nós na possamos saúde, tomar seja nos atitude de fé, relacionamentos, meu Pai. seja na Que alma, nossas na ações emoção. sejam banhadas Eu de não fé, sei, mas tu banhadas sabes. de compaixão. Assim como todos esses Aqueles empresários que tiveram que compaixão, precisam de um Senhor, do socorro, paralítico, precisa de eles um foi aporte, de uma movido de porta aberta, de uma compaixão, ideia por isso nova. eles creram que E aqueles que Jesus estão era na o único linha que de podia frente de fazer trabalho, que o milagre, Senhor os é o único que guarde, os podia livre, os devolver a proteja, dignidade pra cobre ele, com teu Pai, a sangue, honra, a Jesus. hombridade Nós pra aquele apresentamos homem, Pai. todas Nós, essas vidas, Senhor, te bem como entregamos, todos Pai. nós que estamos Sim, aqui meu Pai, nós assistindo, precisamos reunidos, de Ti. cultuando a Ti, Precisamos do Teu ouvindo agir, dessa precisamos, palavra, Senhor, que do venha Seu o Teu poder. poder sobre Venha o nós, Teu Pai. poder, venha o Seu Sopra, poder, Espírito venha o Santo Seu de Deus, poder sobre sobre essa cada água, um de Pai. nós, sobre as Todos nossas aqueles que vidas, tomarem sobre os dessa nossos água, lares, receba a Tua cura, bênção, o receba Teu cuidado, milagre, a Tua Pai, porque eu provisão, creio. Senhor, Por isso, Senhor, que nós haja somos saúde, colocados, que haja Pai, vigor, em que haja nome de Jesus, disposição, Pai, coloca que haja a tua luz de virtude, o Deus seu poder, sobre nós, ativa o Pai. seu poder, Em Pai. nome de Em nome de Jesus, Jesus. apresentamos essa Sim, água, Pai. Senhor, Sim, que chega ela ao se nosso torne como a coração, água Pai. viva, Amém. que ela possa Sim, ser um elemento de abençoado cura, seja, um elemento de abençoado libertação, seja. um elemento que dá visão para Amém, nós, Senhor. um elemento que vai fluir do nosso interior, Em Pai, nos nome de libertando, Jesus. nos Em curando, nome de Jesus. segundo a fé de cada um de nós, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças Amém. a Deus. Amém. Amém. Tomemos Glória a a nossa Deus. água. Amém. Amém. Graças a Deus. Tenha uma boa noite. Tenha uma noite de descanso, de refrigério, de paz, de revelação da parte de Deus. Busca as coisas do alto, porque elas é a única coisa que é eterno, que é duradouro. O resto, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Que você fique aí ligadinho conosco até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom de Deus sobre a sua vida, que o Deus da paz, que o Deus do amor e da consolação seja sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, hoje e para sempre. Amém? Um grande beijo no seu coração. Até amanhã.